com compreensão que graças a Deus nós vamos louvar a Deus com o hino nacional brasileiro, o mais bonito do mundo. Amém? Vamos lá? Isso.
no seu lugar. Gente, fica aqui, tá filmando. Aqui tá filmando. Glória a Deus. Agora vocês podem se dirigir lá ao seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, a paz e a graça de Deus. Amém? Calma, gente. Eu aprendi com a minha mãe que se você deve elogiar uma pessoa, elogia em vida. Porque depois que a pessoa falecer, fala assim, ela era tão boa, ela era tão bonita, a minha mãe era tão... Ela não está vendo. Tem que elogiar em vida. Então vamos falar que esse homem é um homem de Deus, é um homem de bênção, é um Deus que Deus tem colocado aqui, é um homem de uma unção maravilhosa. Dê uma salva de palmas para ele. Para Deus em relação à vida dele. Deus te abençoe. Pastor, essa igreja te ama e a gente ama muito mais. Deus te abençoe. Nós vamos fazer um momento de louvor para a igreja sentado, porque aqui não tem data show. Pode ficar sentado, mas eu gostaria que a música que vocês conhecessem, essa primeira, só que eu quero que vocês fiquem de pé. Porque essa é uma música de comunhão. Então não tem como você ficar sentado. Dá para você ficar um pouquinho de pé? Não vou deixar vocês de pé não, porque a gente vai tocar 6 músicas direto aqui. E aí
Eu quero que você participe com a gente. Abra o seu coração nessa tarde, louve a Deus. É uma tarde de aniversário da igreja e também comemoramos a Páscoa. Por coincidência ou não, caiu no domingo da Páscoa. E a gente vai cantar algumas músicas de Páscoa também. Então cante conosco, Corpo e Família. 1, 2. Eu gostaria que você sentasse. Tem música que você não vai conhecer a letra, mas você vai agora saborear. Você vai participar com a gente, sim. Você vai meditar em tudo que nós vamos cantar aqui e que vamos tocar. E você tem certeza.
essas duas músicas agora seguintes, que eu quero que você celebre comigo. Hoje é domingo da Páscoa, é o domingo da ressurreição de Cristo, é o domingo que você tem que cantar com alegria, falar assim: o meu Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele não ficou no túmulo, Ele não ficou na cruz, Ele não está na cruz. A gente usa a cruz, mas a nossa cruz não tem Jesus morto. A nossa cruz é um símbolo do cristianismo. Então saiba disso e anuncia. Fale cada dia muito mais forte: o meu Jesus vive. E você vai celebrar hoje. Celebrai e ressuscitou. Cante comigo. 1, 2, 3, 4. Celebrar
louvor? Você sabe que Deus pode te curar do câncer, seja lá com enfermidade? Você crê nisso? Ou você acha que só no final do culto, quando o pastor orar, Deus vai curar? Não, nós estamos no culto. E nesse culto de celebração, vai toda artrose, vai dor, vai sair tudo e você vai ficar curado. Vou colocar mais uma música animada aqui e você vai cantar assim: Deus da minha vida, fica comigo. Então cante comigo. Deus da minha vida, fica comigo. Cadê as palmas? As mãos santas, sem contenda, sem ira. Aplauda a Deus agora.
80 e pouco. 87. Isso é muito bonito, querido. Permita eu e você chegarmos na idade desse homem. Quantos anos tu tem, meu? Enquanto é 6, mas aqui eu diria certo. 86 vai fazer 87. Aí, aqui, e a senhora, quantos anos? 86 de junho de 87. Aí também, cara. Que isso? Vem cá, dá pra você dar uma salva de palmas pra esse casal? E falar assim, meu, eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Ei, nós vivemos um momento, querido, que cada ano que você faz, hoje está fazendo aniversário da minha cunhada, eu liguei para ela chorou, ficou maravilhosa. Por quê? Ela passou por esse momento difícil, um câncer de mama, está saindo, e hoje ela está fazendo um ano de vida. Ela fala assim, que legal, eu não pensava em fazer, e eu tenho que comemorar. Eu falei, vai comemorar, compra Coca-Cola, neném, bolo, gasta um dinheiro, faz festa, porque você está viva, mulher. Ei, 45 anos não são 45 dias, nem 45 meses, nem 45 semanas, nem tampouco 45 segundos. São 45 anos. Já viu muita coisa aqui? Com certeza Deus já curou, com certeza Deus já libertou vidas, com certeza Deus fez milagres aqui, extraordinário, abriu porta de empregos. Com certeza Deus fez coisa aqui que a gente nem sabe. E é motivo de você agradecer a Deus hoje. Você hoje está aqui nesse ministério com vida. Então você vai tocar essa última música, vou tocar essa última música e cantar. Diz assim, como agradecer. O hino já começa com uma oração, Senhor, tipo assim, Senhor, como agradecer, Senhor, por tudo aquilo que tu já tem feito por mim. Porque a gente às vezes tem uma tendência a murmurar e a reclamar. Está sem dinheiro, caramba, que duro, tô duro. Está com enfermidade, que dor. Ei, para! Agradeça a Deus que tu está vivinho aí, ó. Dá para você agradecer? Então que essa música agora seja uma oração e um louvor e gratidão por tudo que Deus tem feito a ti, e uma gratidão e falar assim, Jesus, obrigado por tu ter ido à cruz, obrigado por tu ter morrido e obrigado por tu ter ressuscitado. Eu louvo a ti porque tu não ficou lá no túmulo, tu ressuscitou. E é isso que você tem que trazer na sua memória agora. Cante comigo. 3, 4. Agradecer
Christian, ele tem que passar pra mim. Isso, olha que bonitinho. Vamos ver ali uma caminha aqui na frente. Que bonitinho. Bora. Bora, varoa. Pedi pra igreja sentar, pra ficar sentada. A igreja. Onde é que ia sentar? Ah, onde é que ia sentar? Pedi pra igreja sentar. Ó, a igreja pode ser clássica, né? Rodeado de glória, eis adorar. 24 horas o Senhor.
dizer que eu nasci com sucesso. O Senhor vai ver para vocês. Irmãos, agora, quem gostaria de ouvir Deus falar com você? Amém. Quer ouvir Deus falar com você? Então vamos receber o pastor Arlindo com muito amor, muito carinho, muita alegria. Aleluia! Ele vai ser usado por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Alexandre e por todo o plantel de obreiros aqui presente, orquestra. É o céu, é musical. O céu é musical. Presença de todos. Deus venha abençoar grandemente esse dia, 45 anos da Casa da Bênção aqui em São Gonçalo. Que o nosso Deus venha coroar esse dia com a sua graça derramando sobre a vida de cada um. Que todos possam sair daqui cheios da graça de Deus, alimentados, fortalecidos para mais uma jornada. Amém? Isso aqui é como a gente plugar a nossa bateria espiritual na tomada espiritual e recarregar, porque é necessário. Não pode deixar descarregar totalmente, porque não dá para andar sem o Espírito Santo. Amém? Quero apresentar a minha esposa Eliane, missionária Eliane, minha companheira. Há 25 anos. Esse ano a gente faz 25 anos de casado. E ela estava ali falando do pastor Alexandre. No ano que eu nasci, estava nascendo a Casa da Bênção aqui também. Daí já falei a idade dela. Mas ela não liga não. Deus abençoe. Eu tenho de Deus uma mensagem esta tarde. E quero agradecer, pastor, porque estava conversando com a minha esposa, já são 15 anos que a gente conheceu e que eu ministro aqui na Casa da Bênção. Eu me sinto muito honrado, por esse privilégio. 15 anos, desde 2010 eu ministro aqui. Eu era na época diácono, quando eu comecei a ministrar aqui na Casa da Bênção. Que Deus abençoe o Senhor, o pastor Alexandre, todo o ministério, toda a Casa da Bênção. A Casa da Bênção remanescente até a volta de Cristo Jesus. Glória a Deus. Olhadinho, que bom. A gente, quando Vai falando. chega uma certa idade, a gente já começa a necessitar, precisa desses auxílios para fazer leitura. Antes, não. Mas eu quero pedir os amados que abram a sua Bíblia lá no livro, no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 6, onde nós vamos tomar por base para falar esta tarde. Texto bastante importante. Os louvores confirmaram a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Segundo livro das Crônicas, capítulo 6, versículos 40 e 41. O templo e a aliança. O templo e a aliança. Foi isso aí que Deus me deu. Vamos ver o que Ele tem para falar. O templo e a aliança. E a aliança de Deus.
Versículo 40. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, e os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Pode tomar o vosso assento. Louvado seja o nome do Senhor. O templo e a aliança. Nós sabemos que Deus fez uma aliança com cada representante de cada uma dispensação. A dispensação da inocência, Deus com Adão e Eva. A dispensação da consciência, quando eles conheceram o pecado. Também a dispensação do governo humano, Noé. A dispensação patriarcal, Abraão. A dispensação da lei, Moisés. A dispensação da graça, Jesus. Não foi diferente aqui no tempo de Salomão, quando ele foi erguer a casa para Deus, a casa para depositar em um determinado lugar. Nesta casa, a arca, o símbolo da presença de Deus em Jerusalém. Para isso foi necessário fazer uma aliança. Deus fez uma aliança com Salomão, assim como fez anteriormente com seu pai Davi. Davi não pôde construir a casa para Deus, porque Davi foi chamado para a guerra, Davi foi chamado para a conquista do seu reino à base da guerra, era um combatente, e Deus fala que ele tinha sangue nas mãos, as mãos manchadas de sangue, porque o seu governo, ele tomou a base da guerra, enquanto Salomão, ele fez aliança, coisa perigosa. Se a gente acha que tomar um reino, dominar pela força da hegemonia, guerra, um poder sobre outro, é perigoso, muito mais perigoso foi a aliança que Salomão fez. Ou seja, a forma de Salomão, que foi casando-se, aparentando com as nações, com mulheres, moças de nações, e acabou no que a gente sabe, conhecemos na história. Importante que no final ele se arrependeu, viu que tudo era vaidade, tá? Não importa, se a gente começou bem, o que importa é que a gente precisa começar bem, continuar bem e terminar bem. Nada mais me impressiona hoje no mundo da tecnologia, onde a gente vê tantas expressões, tantas figuras nos youtubers, nas redes sociais, mas isso não mais me impressiona. A gente chega a uma idade que a gente amadurece espiritualmente e essas coisas já não mais impressionam. O que me impressiona é a gente olhar para uma pessoa, um homem ou uma mulher, já com seus cabelos brancos, tá? E ainda de pé e sem mancha no seu caminho. Uma vez que levantou a mão para Jesus, segue o seu caminho, a sua aliança com Deus intacta. Isso me impressiona, isso eu empurro, isso eu admiro, tá? Porque a gente vê o trajeto, uma história marcada por sinceridade e compromisso. 45 anos, 4 décadas e meia de história nesse lugar. Se você pegar, porque a gente sabe que cada dia é uma jornada, se você pegar a jornada de cada dia, levantar a história dessa igreja, esses 45 anos, meus amados, aqui tem história, aqui tem história.
Mas a igreja está debaixo da promessa que Jesus fez a Pedro. Aleluia! As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Primeiro passo, amados, aqui. Primeiro passo. Deus busca relacionamento sincero e duradouro com o seu povo. O relacionamento de Deus que Ele quer não é um relacionamento de uma noite e amanhã já era. Isso no mundo social, por aqui se chama de ficar. Não é esse o relacionamento de Deus que Ele quer com a igreja. Ele quer relacionamento sincero e duradouro. Ele quer uma aliança, e quando Ele estabelece uma aliança, Ele também estabelece critérios. E se a gente violar esses critérios estabelecidos por Deus, a gente está quebrando a aliança com Deus. A gente deixa de ser igreja como organismo e torna-se apenas uma organização. Ela vai muito bem, ela funciona pela força do conhecimento e como rege aqui como organização, mas ela é cortada do céu, deixa de ser igreja. Ela precisa ser organismo e organização. E para se manter como organismo é necessário a gente guardar a aliança que fizemos com Deus. Deus faz uma aliança com Salomão. Primeiro de tudo, Salomão vai construir o templo. Primeiro, Salomão constrói o templo. Ele conclui a obra, está lá no capítulo 5, no versículo 1, a partir do verso. Primeiro ele conclui o templo. Primeiro ele conclui a casa. Nós, amados, nós fomos feitos, e o que nós conhecemos é que já nascemos no pecado. Nós já herdamos o pecado quando nascemos. A gente precisa de uma aliança para ser vivificado, para receber o selo da promessa da vida eterna. É necessário nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemo no capítulo 3. Necessário é nascer de novo. Como posso eu nascer de novo sendo já velho? Nascer da água e do Espírito. Vamos lá. Ele faz a obra e ele conclui. Primeiro ele conclui. Depois ele trouxe os utensílios sagrados da casa de Davi e trouxe para o seu tesouro tudo aquilo que era sagrado. Está também no verso 1, na parte B do verso, do capítulo 5. Capítulo 5, verso 1, parte B. Ele, após concluir a construção física, após ele construir o templo, agora ele traz os utensílios para dentro da casa. Todos os utensílios sagrados ele traz para a casa de Deus, para a casa do tesouro de Deus. Primeiro passo: a casa está pronta, a casa está levantada. Agora a casa tem utensílio, vamos supor, os utensílios da casa, instrumentos, microfones, bancos, todos os elementos, cânticos para exercer, para fazer o culto é necessário. Então agora ele já tem a casa erguida, agora ele tem também os utensílios, ele traz, ele tem toda uma organização, tem toda uma regra, um passo a passo, para que se complete aquilo que o Senhor determinou, para que venha a acontecer o culto, para que a glória de Deus desça, porque até então não há manifestação de Deus. A casa está levantada, os utensílios estão cada um no seu lugar, no tesouro da casa de Deus, mas até então a glória de Deus não é manifesta, não foi manifestada. Entenda o passo a passo, porque depois você vai entender isso aqui. Você vai navegar no oceano do Espírito quando você compreendeu aonde o Senhor quer chegar com esta mensagem dos 45 anos
da Casa da Bênção aqui em Trindade. Já está na casa do Senhor os utensílios. Agora, amados, Salomão agradece a Deus. Ele fez algo grande que Deus não concedeu ao seu pai, mas concedeu a ele. Ele agora vai agradecer a Deus. O próximo passo, ele agradece a Deus. Quando ele agradece a Deus, aqui no capítulo 5, verso 2, ele agradece a Deus. Quando Salomão ele agradece a Deus, ele passa para o próximo ponto. Salomão ora por todo o povo. Agora Salomão vai falar com Deus. Salomão agora entra numa conversa, num bate-papo com Deus. Todo o capítulo 6 aqui foi uma oração de Salomão com Deus. Porque Salomão sabia da situação do povo. Ele tinha o desejo de estabelecer casa para Deus, para colocar o símbolo da presença de Deus dentro de Israel. Ele não foi diferente de seu pai, não queria reinar sem a presença de Deus, e a presença de Deus estava simbolizada naquela arca. A arca, sem os critérios para manusear, usar a arca como a presença de Deus, ela não fazia muito sentido, e poderia até ter sentido colateral, efeitos colaterais. Então por isso tinha um conjunto de critérios para que eles cuidassem da arca, o zelo pela arca, o símbolo da presença de Deus, o símbolo que a glória de Deus se manifestava sobre sua tampa, o propiciatório. Então Salomão começa aqui uma oração, e ele vai falar com Deus. Ele faz 7 pedidos a Deus, aqui no capítulo 6, está tudo pontuado. 7 pedidos a Deus Salomão faz. Quando chega no capítulo 7, aí então Deus responde a Salomão, e Deus fala para Salomão que ouviu a oração de Salomão, e ele pegou desses 7 pedidos, ele pega três desses pedidos e coloca no caminho da resposta. Ele pega um dos pedidos que está no versículo 26 e pega mais 2 pedidos que está no versículo 28 do capítulo 6 e repete ele aqui no capítulo 7 e diz: olha aqui, esses 3 últimos, e quando ele fala desses 3 pedidos, que são pedidos que, quando Deus cerrar o céu e não houver chuva, quando enviar a peste, a perseguição, aí ele entra no 7,14, que está no versículo 12 e 13 do capítulo 7. No capítulo 7,14 ele diz, agora ele completa aqueles 7 pedidos, ele completa aqui com mais 4 cláusulas, essa completa dele. Ele pega 3 dos 7 que ele pediu e adiciona 4 cláusulas de exigência. Ele diz: esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, 1, e orar, 2, e buscar a minha face, 3, e se converter dos seus maus caminhos, 4, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo o capítulo 6, Salomão orando ao Senhor, falando com o Senhor depois que conclui o templo. Ele ora. Agora ele tem conteúdo. Agora ele tem conteúdo de Deus. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que ele terminando a obra, então a glória de Deus encheu a casa. Encheu a casa a ponto dos sacerdotes não poderem entrar para ministrar, porque a glória de Deus encheu de cima para baixo. Encheu toda a casa. Encheu de cima para baixo. A glória de Deus tomou toda a casa. Nós estamos falando, amados, tinha um ponto nevrálgico, que era o ponto onde ficava a arca, o ponto de regras para a habitação da arca, para que a glória de Deus se manifestasse sobre a tampa da arca. Até aí tudo aconteceu conforme o Senhor tinha ordenado. A casa se encheu de glória, a casa se encheu da glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O templo construído por Salomão carregou fama de muito tempo, amados, de ser pomposo, de ser glorioso, a ponto do construtor, na época de Zorobabel, quando eles voltaram do cativeiro, aqueles que tinham experiência, que conheciam a história do primeiro templo, eles olharam e desprezaram o templo que estava sendo reerguido. E então o seu coração se desvaneceram, não tiveram mais ânimo para reconstruir. Então vem a palavra do Senhor através de Ageu para animar aquele povo naquele tempo. E o Senhor disse através de Ageu para eles continuarem com a obra, erguer a obra, fazer a obra. Ele disse: a glória da última casa, está lá no capítulo 2, versículo 9. A obra, ou seja, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Ele disse da última casa. Tem até uma música dizendo aí que a glória é da segunda. Não, a segunda casa não tinha lá essas glórias, não. Ele disse a última casa. A glória da última casa será maior do que a primeira. A glória da última casa é essa casa ambulante. Eu vou, dou glória a Deus. Eu faço, dou glória a Deus. Eu vou na igreja, dou glória a Deus. Eu prego, dou glória a Deus. Eu entro dentro da minha casa, eu glorifico a Deus. Eu entro na condução, eu dou glória a Deus. Eu entro na faculdade, eu dou glória a Deus. Eu entro na escola, eu dou glória a Deus. Porque a glória da última casa é maior do que a da primeira. Disse o Senhor através de Ageu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes nós somos semelhante a elefante de circo. Não se sinta ofendido, você vai compreender. Conta a história do elefante de circo, bem pequenininho, amarrado numa correntezinha fininha, numa estaca pequenininha. O elefante cresceu. Só que ele cresceu ainda preso na pequena corrente, pequena estaca, porque não conhece a força que tem. Igreja, nós estamos debaixo de promessa de Deus. Nós não estamos debaixo de promessa do governo na esfera federal, estadual ou municipal, não. Nós estamos debaixo da promessa de Deus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno são o engano, a porta do inferno são as distrações, são, meus amados irmãos, todos esses tipos de encanto para nos tirar do foco. Mas a palavra do Senhor está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que medita na palavra, a igreja que guarda o seu coração para Deus, a igreja que vem atravessar barreiras milenares, aleluia, e continua hoje glorificando a Deus, andando na contramão do mundo. O mundo, para ter sucesso, anda para cá, aleluia, e a igreja, pela orientação
intacta, dando glória a Deus, porque ela não foi edificada por homem, ela foi edificada por Deus. Antes de ser uma instituição social, ela é uma instituição divina, ela é um organismo. A organização, o nosso corpo físico, composto por membros, simboliza a igreja, organização, mas o nosso organismo, composto por órgãos, simboliza a igreja espiritual invisível. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você não vê, aleluia. Você não vê, mas ele funciona. O organismo está funcionando direitinho. E quando funciona bem, reflete o exterior. Glória a Deus. Então a igreja, amados, ela foi constituída por Deus e está debaixo de promessa. O templo e a aliança. Deus fez uma aliança com Salomão. Eu fiz questão de falar que Deus pensa 3 dos pedidos que Salomão fez a Deus. Dos 7 que ele pediu a Deus, ele pediu, pensou 3 e replicou para Salomão. Estabeleceu 4 cláusulas de obediência que deveria fazer, apontando para a igreja nos dias atuais. Mas Deus fez muito mais do que isso para Salomão. Salomão não pediu nada para ele, mas ele falou: se você permanecer como fez teu pai Davi, não faltará quem se assente no trono de teu pai. Se permanecer dessa forma, sempre vai ter um da descendência de Davi que assentará-se no trono. Ele fez promessa para Salomão, deu mais a Salomão do que ele pediu, muito mais. Deus faz muito mais do que pensamos, pode ter certeza disso, se assim a gente permanecer obedecendo a aliança, não quebrando a aliança que fizemos com ele. Houve uma aliança nesse tempo. A aliança era o quê? Era para que as orações que fossem feitas naquele lugar seriam ouvidas, seriam todas ouvidas. As orações feitas naquele lugar só teria significado no templo se tivesse o conjunto que acompanha o propósito da construção do templo. Não, o Senhor andou por tendas, de tenda em tenda, com o desejo de Davi, e foi feito no templo de Salomão. Construiu um templo arquitetônico para que abrigasse o símbolo da presença de Deus, mas estava ligado a uma aliança. A questão não é o templo, a questão é a aliança. A questão não é o ambiente, a questão é a aliança. Quando quebraram a aliança, o povo de Israel quebraram a aliança com Deus, eles levavam os sacrifícios e ofereciam ao Senhor no mesmo padrão de sacrifício. Eles ofereciam. Aí Deus levanta Isaías e diz: as vossas festas já não me satisfazem mais, os vossos sábados, as festas já não me satisfazem. Aí vem Jeremias dizendo: eles vão a Betel e sacrificavam e Deus não respondia. Ele disse: não basta ir a Betel, vamos a Gilgal. Iam lá em Gilgal e Deus não respondia. Então o que acontece? Ele disse: vão a Gilgal e cometem mais pecados, porque a questão não é ir a Gilgal, não é ir a Betel, não é ir o local, a questão é mas se eu obedeço os princípios estabelecidos por Deus, então eu vou validar o meu sacrifício, eu vou validar a minha adoração, eu vou validar a minha oferta. A oferta não é dada com a mão, a oferta é
é dada com o coração. A oferta é compartilhada. Eu não posso dar uma oferta alta para desprezar alguém que dá uma oferta menor. Não, porque a minha oferta com a do meu irmão, então vai se juntar e se validar diante de Deus. Porque nós estamos em conjunto e a gente se completa um no outro. Aqui tem pregador, orquestra, as vozes, um se completando no outro, por isso sai toda essa harmonia linda de vocês. O que eu não consigo fazer, o meu irmão consegue, que você consegue, ele consegue, e Deus vai contando, porque nós somos membros, eu não sou a igreja do Senhor, eu e você somos a igreja do Senhor, a gente se completa um no outro. Aleluia! É a união um com o outro, mas a gente ia além. Aleluia! Neemias foi com uma caravana para erguer o templo, erguer os muros em Jerusalém. Aí quando chega num determinado momento, ele observa, tinha muita gente, mas ele precisava organizar o trabalho. A mente daquelas pessoas precisavam entender: estamos erguendo o muro de Jerusalém, mas estamos aqui cultuando ao Senhor. O Espírito Santo gera adoração no nosso coração e a gente emite para Ele, porque sem o Espírito Santo aqui a gente não consegue adorar o Senhor de verdade, porque é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele gera aqui para Ele gera e a gente emite para Ele, porque é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então Neemias olha e vê, disse: desse jeito não vai funcionar. Nós estamos afastados do muro e longe um do outro. Ele está dizendo: vocês estão afastados da obra, nós estamos afastados da obra e distantes um do outro. Ele estava dizendo: é preciso ter ligação. Como você vai entregar pedra para o outro, cimento para o outro, se está distante um do outro? Ele está dizendo: mão com mão, ligação com o outro, conexão. Encoste no muro. Encostar no muro é se envolver com a obra. Encostar-se no muro é não fazer apenas com as mãos, mas com o coração. Aleluia! Encostar na obra é se doar para a obra. Paulo disse: eu me engasto e me gastarei e me deixarei gastar na obra do Senhor. Está próximo da obra e junto do nosso irmão. A gente não faz nada sozinho. Não podemos quebrar a aliança para que funcionasse direito, para que a glória de Deus permanecesse no templo. Era necessário eles manterem ali os princípios estabelecidos por Deus, aquilo que o Senhor respondeu a Salomão. Deus ouve toda a oração de Salomão, analisa toda a oração e responde a Salomão. Para que Deus viesse responder o povo, era preciso o povo primeiro orar, se arrepender, orar, buscar sua face, se arrepender dos seus maus caminhos, para que o povo voltasse a receber as benesses de Deus. Salomão, ele tinha que se manter como o Senhor tinha ordenado a ele, para que se mantesse, para que tivesse a sua descendência ocupando o trono de Israel. A gente sabe que isso não aconteceu. Que lição eu tiro daqui para os nossos dias de hoje como igreja? Paulo escreve aos Coríntios dizendo exatamente isso aqui. Paulo escreve aos Coríntios
falando: porventura não sabeis vós que sois templo, casa de Deus, habitação de Deus. Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Aleluia! Quando Pedro fala, ele está falando da igreja. Nós somos sacerdócio real. Deus constituiu Israel como um reino sacerdotal. Constituiu a igreja como sacerdócio real. Israel era reino sacerdotal. A igreja é sacerdócio real. Cristo Jesus estabeleceu cada um de nós, aleluia, glória a Deus, como propriedade peculiar dele, sacerdócio real, casa de Deus, habitação do Senhor. Agora, amados, se cumpre o que Ageu falou: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Glória seja dada, glória ao Senhor Jesus. Igreja, nós permanecemos, ou precisamos permanecer com esse fogo aceso. Não podemos deixar essa chama se apagar. Eu estou aqui não apenas como um mensageiro para externar palavra, teologia, não. Eu estou aqui para trazer uma mensagem de Deus. Para trazer uma mensagem de Deus. Todo dia nós temos que começar e concluir uma jornada. A jornada diária para a igreja é muito importante. E todo dia nós começamos uma jornada e no final do dia terminamos uma jornada. Se você amanheceu o dia, saiu dos seus afazeres, deitou na sua cama para dormir, e tenha consciência de que não feriu alguém, de que não fez ninguém tombar, que não cometeu pecado, que se desviou do mal, que adorou o Senhor nas suas ações, é motivo para dobrar o joelho e agradecer a Deus. Senhor, eu venci mais uma jornada, porque o Senhor segurou em minhas mãos. Aleluia. O Senhor disse: porque andeis ansiosos com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Cada dia tem o seu peso de responsabilidade. E se nós pegarmos o peso de 2 dias, a gente não aguenta. E quem vive tão equilibrado hoje para não se preocupar com o dia da manhã? Isso requer cada vez mais uma busca mais profunda com Deus. Relacionamento com Deus. Quando eu estou falando de relacionamento com Deus, estou falando de religiosidade. A religiosidade afasta a gente de Deus. A religiosidade afasta a gente de Deus e afasta também as pessoas que não conhecem Deus da gente. E muito pelo contrário, o Senhor quer que a gente as abrace. O Senhor Jesus sentou à mesa com pecadores. E sentar à mesa, todos nós sabemos, sentar à mesa significa fazer aliança. Ele sentou na mesa com pecadores para salvar aqueles pecadores. Não estamos falando de religiosidade, estamos falando de relacionamento com Deus. Billy Graham disse que se nós perdermos, deixarmos de falar com Deus nas primeiras horas do dia, provavelmente a gente não o encontre mais no restante do dia. Relacionamento com Deus é manter a chama acesa. É manter a nossa arca sempre pronta para receber o Senhor. É para ser habitação de verdade de Deus, luz do mundo.
Não é fácil, meus amados, viver desta forma, nesse padrão de Deus, no mundo que nós vivemos hoje. Não é fácil, mas é possível. Glória a Deus. Fácil não é, mas é possível. É por isso que nós estamos aqui. Nós vivemos num universo dentro de outro universo. Nós, como igreja, somos tirados para fora, tirados de um estilo de vida para um novo estilo de vida. Que estilo de vida é? Para viver uma vida diferente, talvez desprezado pelo mundo, mas é para viver um estilo de vida diferente. Como esse estilo de vida? Dependente de Deus, que adora a Deus, que oferta a sua vida e todas as suas ações para adorar a Deus. A gente pensa que a gente só adora a Deus aqui, não. Nós adoramos o Senhor em todos os lugares. A salvação é de graça, pela graça mediante a fé, o presente de Deus. Mas quando nós somos salvos, Deus nos introduziu dentro de um reino, e dentro desse reino de Deus, João Batista diz que é chegado o reino de Deus. Esse reino é tomado à força. E às vezes nesse reino que é tomado à força, a nossa luta é contra o próprio homem exterior. Mas ainda bem que Paulo disse que o homem interior está sempre pronto. Ele está sempre pronto para lutar. O exterior quer te derrubar, mas ele também, dentro desse reino, ele nos deu livre-arbítrio. Porque Deus não quer robôs, Deus quer pessoas que pensem. Culto racional. Jesus disse para a mulher samaritana: vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos. Importa que os que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Espírito em uma conexão espiritual, como eu falei. O Espírito gera adoração dentro de nós, e nós emitimos essa honra, essa adoração. Rendição, essa é a palavra que vem do grego. Rendição ao Senhor em adoração, e em verdade, quer dizer, de conhecimento. Eu adoro a Deus porque eu sei quem é Deus. Eu sei, Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Eu sei porque eu vim aqui esta tarde. Aleluia! Eu sei porque eu deixei a vida do alcoolismo. Eu sei porque Deus me trouxe para o seu reino. Eu compreendo porque eu tenho que adorar a Deus. Eu entendo porque eu tenho que guardar a aliança com Deus. Porque se eu não guardar, a lâmpada se apaga. Quando eles trouxeram a arca para o templo, vi algo parecido com isso aqui. A orquestra da época. Os nomes não eram tão bonitinhos. Perto o nome de vocês aqui, tem nome bonito dessa. Nome muito bonito. Se vocês começarem a falar o nome de vocês. O mestre de canto, Gedultum. Pois é. Emã, Etam eram cantores. Migraram do tempo de Davi para o tempo de Salomão. Então a arca da presença de Deus, da arca da aliança, a arca do concerto, entrou, foi depositada no lugar onde Salomão preparou no templo, de acordo com a vontade de Deus, debaixo de louvores, de adoração, de festa, de alegria. Eles não cortejavam, não saíam num cortejo com tristeza no seu coração, era com alegria, porque eles estavam levando o símbolo da presença de Deus. Para aquele tempo, amados, era o símbolo da adoração a Deus, o respeito que eles tinham pela arca, o símbolo da presença de Deus era muito grande. Você não está vendo Deus aqui, eu não estou vendo Deus, mas quando eu olho para você, eu vejo Deus em você. Quando eu me levanto com algum pensamento, eu fiz uma leitura errada da sua vida e me levanto para te acusar, eu estou fechando os olhos e abrindo os olhos para o seu defeito, olhando com o meu olhar mundano de homem comum. Mas quando eu olho para você, que eu vejo Deus em você,
Então o Espírito Santo testifica na minha vida, Ele é um igual a mim. Ele é um igual a mim, aleluia, remido pelo sangue do Cordeiro, introduzido na eclésia, a igreja que está debaixo da promessa de Deus, a igreja militante, a igreja que ainda está em peleja, a igreja que está lutando para ficar de pé, a igreja que luta para agradar a Deus, a igreja que luta para avançar, a igreja que busca o Senhor, a igreja que guarda os conceitos do Senhor, aleluia, a igreja militante. Mas eu digo uma coisa para você: logo, 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 não demorará muito, nós seremos igreja triunfante, aonde não seremos mais sujeitos às leis desta terra, aonde não seremos mais sujeitos à lei do pecado, quando nós chegarmos na eternidade como igreja triunfante. O apóstolo Paulo disse: importa que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando isso que é mortal se revestir da imortalidade e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragado foi a morte pela vitória. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó inferno, o teu poder? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus o Senhor nos deu a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Mas quando o Senhor revestir, quando o Senhor revestir de glória, não há mais acusação, não há mais poder da morte, aleluia. A gente não envelhece mais, a gente não morre mais, aleluia. Então a morte perde o seu poder. Onde está a morte, o teu aguilhão? Aleluia, porque enquanto houver pecado, a morte ainda está atuando por necessidade, mas quando nós formos revestidos, não há mais necessidade da morte. Aleluia, aleluia. Você é templo do Senhor, e nós precisamos compreender que a nossa história não se finda aqui na terra. Quando a gente parte daqui, a gente está dando início a um outro começo. A história não acaba aqui. A gente precisa compreender e desejar o céu. Nós precisamos desejar o céu, igreja. Todo o conjunto de história, desde Gênesis até Apocalipse, estava tudo funilando a história, apontando para a igreja glorificada. Todos os utensílios do tabernáculo do templo, feito de madeira e coberto de ouro, simboliza tanto a humanidade de Jesus e a sua divindade, como nós também. A madeira cheia de defeitos, cheia de nós, de defeitos, simboliza a nossa humanidade, onde as pessoas olham e veem os defeitos. A madeira que foi fabricada, esses utensílios, era madeira que tinha nós. Quando cortada, serrada, apareciam os seus defeitos, mas depois de coberta de ouro, não se viu o defeito. Por enquanto os nossos defeitos ainda estão aparecendo, mas eles serão revestidos. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até a vinda do Senhor. O que começou a boa obra, ele vai terminar até a vinda do Senhor. Às vezes a gente precisa sair um pouquinho do natural para compreender as coisas espirituais. Preste atenção nisso aqui, que
Eu estou na direção de Deus, na direção do Espírito Santo. A gente precisa sair de uma dimensão para entrar em outra, para compreender os planos, os projetos de Deus para a nossa vida como igreja. O mundo não compreende isso, é por isso que Deus chama, traz a sua igreja, o seu povo, numa tarde como essa, para falar isso, porque isso é importante. Apocalipse capítulo 3, até o versículo 21. Encerrando o último versículo, o Senhor falando para a igreja, para o povo que ainda estava aqui na terra. Até o capítulo 3, o último versículo de Apocalipse, o Senhor ainda está falando de igreja na terra. Depois do capítulo 4 não fala mais de igreja na terra, a igreja não é mais militante. No capítulo 3 a igreja ainda é militante, mas no capítulo 4 em diante a igreja já é triunfante. Quando chega no final do capítulo 3, Deus revelando a João, no capítulo 3, entre o capítulo 1 ao capítulo 3, revelando a João, todas as coisas estavam acontecendo na igreja, orientações, defeitos e qualidades e tal, essas coisas, tudo isso. Quando chega no finalzinho para entrar no capítulo 4, o Senhor fala para João: João, agora sobe aqui, que eu quero te mostrar as coisas que depois dessas irão acontecer. Sobe aqui. Ele estava dizendo para João: as coisas que eu vou te mostrar, você precisa sair do chão. Você precisa sair dessa dimensão natural. Sobe aqui. Aí quando ele viu, foi descortinado o tabernáculo lá da glória, que Deus deu a cópia para Moisés, mas muito mais glorioso. Ele viu tudo isso e por aí vai. Ele viu as coisas tremendas. Está revelado no 4, 5. Sobe, eu te mostrarei as coisas que depois dessas irão acontecer. Tem coisas que para nós, para ser revelado, tem coisas que para a gente compreender, entender, é necessário a gente sair dessa dimensão natural. O homem natural entende muito bem das coisas naturais, mas as coisas espirituais, somente os espirituais, eles discernem muito bem e de ninguém é discernido. Deus da glória. A igreja tem promessa. A promessa da igreja é o céu. Essa lâmpada não pode se apagar. A glória de Deus, esse tabernáculo tem que estar, esse templo tem que estar sempre pronto para receber a glória de Deus. Tem que estar sempre pronto para receber a glória de Deus. Como no tabernáculo antigo, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Naquele tempo, lá encerrando agora, naquele tempo, era 6 horas, não era 10 para 6 ou 6 e 10, 6 horas, o sacerdote estava removendo cinza e acendendo fogo na lenha, e em cima da lenha o sacrifício, todo dia, e queimava o dia todo. Quando chegava no final, já para as 6 horas para entrar à noite, já era um outro dia no calendário judaico, eles estavam fazendo o mesmo processo, usando o mesmo fogo. As brasas do sacrifício anterior, ela era preservada, a cinza era tirada e jogada fora, mas o fogo era preservado, porque não pode ter 2 fogos. O fogo é o de Deus. O fogo sempre será o de Deus. Ele usava o mesmo fogo, o sacrifício era trocado, mas o fogo é o mesmo. Aleluia. Os filhos de Arão tentaram colocar o outro fogo, deu ruim para eles lá, porque o fogo tem que ser de Deus. Já ouvi alguém dizendo assim: olha só, fulano vai tocar fogo lá. Não, a gente não toca fogo em nada, a gente só conserta o altar. Quem joga fogo é o Espírito Santo, quem joga fogo é Deus. Aleluia. Elias organizou o altar, mas quem acendeu o fogo foi Deus. Aleluia. O homem não acende o fogo. Aleluia. A ele cabe arrumar o altar. Aleluia.
E o fogo de Deus não acende em altar quebrado. As pessoas fazem uma leitura e dizem, está falando no altar da igreja? Não, está falando no altar particular. Cada um de nós temos uma responsabilidade com o nosso altar. Deus não condenou ninguém. Isso aqui eu quero deixar muito bem claro. Hoje também é dia de oportunidade. Hoje também é dia de oportunidade. Se eu tivesse pecado, eu ia voltar hoje para Jesus e me consertar com Ele na hora, porque Ele está sempre com os braços abertos. O homem condena, mas Deus absolve. Filho pródigo, pai do filho pródigo. Filho pródigo, tudo que queria era comida, porque ele disse: os servos, os serviçais do meu pai têm comida em abundância. Quando sentiu fome, a gente pensa que ele sentiu fome de Deus. Não, ele sentiu fome de comida mesmo, estava passando fome. Ele disse: os empregados de meu pai têm comida em abundância e aqui eu pereço de fome. Então eu vou voltar. Aleluia. Quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, pequei contra ti, e perante Deus eu não sou digno de ser chamado filho, teu filho, porque eu pequei. Mas só que quando ele chegou lá, o pai não admitiu ele apenas como um serviçal, admitiu como filho. Então saiba de uma coisa: o Senhor não quer que você seja um serviçal, um servo. Ele quer que você seja filho. Ele quer que eu seja filho. Ele não quer que a gente seja empregado, porque o empregado, o Senhor vai dizer naquele dia: ele diz, Senhor, no teu nome eu fiz isso e isso. Eu trabalhei. Senhor, não te conheço. Aí de repente comparecem os filhos. Ele diz: entra, bendito de meu Pai, e possuir por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. A questão não é o espaço geográfico, a questão é a aliança, o templo e a aliança. A aliança valida o templo, mas o templo não valida a aliança. Essa igreja está de pé porque ela conserva a aliança. Esse templo, se fosse revestido de ouro, mas se não tivesse a aliança preservada, era só um momento. Talvez poderia até estar entre as 7 maravilhas do mundo, mas não estaria registrado no céu. Mas ele está registrado no céu. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Me perdoe eu mudar o tema, mas eu tiraria 45 anos do templo aqui e colocaria 45 anos de aliança. Aleluia! Eu só tenho 22 anos de convertido e sei que não é fácil você manter uma aliança. 22, Senhor, 45 anos de aliança e liderando. Liderar não é brincadeira, tá? Jamais o liderado, ele vai compreender a intensidade do que é ser líder. Eu hoje sou um vice-presidente, estou do lado do presidente, mas mesmo assim não dá para entender a intensidade do que é presidir uma igreja, presidir um ministério. Então, amados, antes de qualquer coisa, ajude. Antes de qualquer coisa, ajude. Para que o fogo continue assim. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, a quem cultuamos esta tarde nesse lugar, porque a aliança validou.
E nós queremos ser gratos, meu Senhor, por esta data tão especial. Que o Senhor possa conceder essa aliança intacta com o pastor Alexandre, com esta igreja, com esse ministério. Continua abençoando cada membro, Senhor. Ah, Deus da glória, que o Senhor possa ter liberdade de entrar, se relacionar com o seu povo, meu Senhor, abertamente. Ter a liberdade de entrar e ministrar, aleluia, curas, milagres, coisas espirituais, sobrenaturais, para que venha a acontecer testemunhos, manifestação do teu poder, Senhor, alegria, salvação, coisas grandiosas na esfera espiritual. Meu Senhor da glória, médico, medicina seja confundido pela ação do Senhor nesse lugar. Deus da glória, que daqui possa sair, Senhor da glória, pessoas que mudarão esta sociedade, mesmo que seja na área política, mesmo que seja, Senhor, na área da medicina. A presença, a tua proteção, ó guardião das nossas vidas, estende uma mão posta sobre este lugar e sobre todas as vidas que aqui congregam, Senhor. Que todo projeto de maldição, toda maledicência, palavra contrária, investida do inimigo, Senhor, joga por terra, invalida, coloca neutra toda a ação do adversário contra o teu povo, contra a vida, Senhor, da liderança e de todo o teu povo neste lugar. Restaura, Senhor, a forma do Senhor. É isso que nós te pedimos esta tarde, Senhor, convicto da vitória. Nós já te agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. E glórias a Deus. Feliz aí, diga glória a Deus. Levanta suas mãos para o céu. Diga assim: obrigado, Senhor, por este maná que eu recebi nesta tarde na tua casa. Agora respira assim, Marcelo. Aleluia. Entenda uma coisa: estão dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos. A irmã Roseli, é Roseli, né? Roseli é a secretária da igreja. Ela está ali fazendo a ata deste culto. Atos quer dizer atitudes da igreja. E ela está escrevendo ali que hoje, nesta tarde, a igreja de Trindade, a Casa da Bênção em Trindade, fazendo 45 anos de existência neste lugar, trouxe um grupo enorme de fiéis